Bom dia a todos. Que Jesus nos abençoe nessa manhã fria, mas cheia de calor humano. Desde sempre, o ser humano busca incansavelmente a receita da felicidade. Filósofos já se debruçaram sobre esse tema. Sócrates, Platão, Aristóteles, entre tantos outros. Pesquisas científicas atuais já foram feitas sobre esse assunto. E existe até um laboratório que estuda a felicidade na Holanda. Líderes religiosos tentam encontrar a fórmula dela. Pessoas largam tudo para buscá-la. Estudos dos mais diversos possíveis já foram feitos por meio de exames e testes em seres humanos. E as 3 perguntas continuam a ecoar, sem respostas padronizadas nem conceitos fechados. O que é a felicidade? O que é necessário para ser feliz? Você é feliz? E eu pergunto para vocês: o que é felicidade para você? O que é necessário para você ser feliz? E você que está aqui hoje, você que está nos assistindo, você é feliz? Para um pouco, responda em sua própria mente essas 3 perguntas e guarde as respostas em seu coração, que depois, ao final de nossa conversa, nós vamos retomar essas 3 perguntas. Felicidade. Muitos acreditam que felicidade e alegria sejam sinônimos, sejam a mesma coisa, mas não são, não. Felicidade é uma coisa, alegria é outra. Enquanto alegria é uma emoção, felicidade é um sentimento. A emoção passa, o sentimento fica, elabora e evolui. Quando estamos sob forte emoção de alegria, estamos transbordando, temos picos de alegria. O nosso corpo sente, o coração bate forte, a respiração acelera. É um sentimento enorme de contentação, de satisfação. É uma força que nos traz para a vivência do momento presente. É aquele exato momento de alegria, de satisfação, daquele que estamos vivenciando, vivendo aquela emoção. Ela pode ser desencadeada por diversos motivos. A emoção da alegria pela conquista de um imóvel. A emoção da alegria pela conquista de um carro, por exemplo. O reencontro de alguém que amamos muito e que faz muito tempo que não vemos. É aquele transbordamento momentâneo. Mas lembrem, aquele pico de transbordamento passa e pode se transformar em outra emoção. Por exemplo, a tristeza de ter que pagar os boletos do imóvel, do carro, não? Já a felicidade não é assim. Como sentimento, a felicidade independe do que acontece em nossa volta, pois podemos ser felizes mesmo estando tristes. Olha que interessante. Podemos, porque a tristeza também é uma emoção, ela também passa. A tristeza, ela está relacionada com as nossas provas e expiações. Afinal, vivemos num mundo de provas e expiações, né? E as provas e expiações, elas não são para sempre. Nem que dure uma encarnação toda. Passa ao término daquela encarnação. Então, a tristeza também passa. Uma hora a tristeza passa. Mas a felicidade, ela independe, inclusive, ela pode vir, inclusive, quando estamos tristes.
E a felicidade, ela é permanente. Ela não depende de um momento, como a alegria. A alegria depende daquele momento presente, daquele exato momento de pico, de transbordamento. Já a felicidade não, ela não depende de um momento presente. Não depende de uma conquista material, não está vinculada ao presente, mas sim ao modo de ver e viver a vida, ao modo em que compreendemos as leis de Deus. Mas voltamos àquela questão. Seria mesmo possível sermos felizes, mesmo quando estamos tristes? Isso parece tão contraditório, mas eu tenho um exemplo que ilustra muito bem isso para vocês. Talvez aqueles que já me conheçam já tenham ouvido esse exemplo e eu peço desculpas. Mas é um exemplo que toca na minha alma profundamente. E é o exemplo de amor, felicidade, resignação mais significativo que eu já vi na minha vida. Então, aqueles que já ouviram, eu peço licença para que os que não ouviram possam aproveitar esse exemplo de felicidade, apesar da tristeza, de uma tristeza momentânea. O ano passado fez 15 anos que este episódio aconteceu e que nós tivemos a grata mesmo satisfação de estarmos próximos para acompanhar, para aprender junto com essa amiga tão querida. Ela já tinha uma filhinha de 1 ano, quando engravidou da segunda filha. O casal queria muito ter o segundo bebê, próximo do primeiro. E quando estavam aproximadamente com 16 semanas de gestação, descobriram que o bebê tinha uma malformação. Não era uma malformação qualquer, era uma malformação extremamente grave e extremamente rara. Feita o exame, a aminocentese, a contagem dos cromossomos, descobriu-se que a malformação chamava-se displasia tanatofórica tipo 1. Thanatos, o deus da morte. Por que esse nome? O deus da mitologia, da morte. Por que esse nome? Porque até aquele momento, e até alguns anos atrás, não havia relatos na medicina de crianças que haviam sobrevivido após o nascimento. Porque uma das características dessa malformação é o tórax no formato de sino, o tórax nesse formato, em que os pulmões, ao inflarem depois do nascimento, não dariam espaço para o coração bater. Então, enquanto estava dentro do útero e os pulmõezinhos não estavam sendo utilizados, o coração conseguiria ter espaço para bater. Ao nascer, haveria ali um problema de espaços por conta do formato do tórax do bebê, fora as outras malformações que o nenê tinha também. Tendo esse diagnóstico, a família ficou desolada. Já tinham um bebê de 1 ano. Queriam demais ter mais um. Mas o médico foi taxativo. Essa criança não sobreviverá ao nascer. Os pais perguntaram: doutor, mas poderia pelo menos nos dizer se é menino ou menina, pois nós já temos os nomes escolhidos. É uma menina. E qual é o nome que vocês escolheram? Pietra. É a nossa Pietra. E nós a amamos. Então, o que vocês pretendem fazer? Como assim, doutor? Como que nós pretendemos fazer? Ora, ela não vai sobreviver, mas ela está viva dentro de nós. A mãe respondeu: ela está viva dentro de mim. E foram embora. O tempo passou e eles viveram 1 mês de luto, de tristeza.
e fizeram a opção de viverem um mês de tristeza. Ficaram em casa, choraram todas as lágrimas que tinham, até que pararam e pensaram: a gente não sabe até quando ela estará conosco. Deus nos deu a Pietra. Um dia Ele vai tirá-la. E nós vamos ficar sofrendo até quando? Ela está viva, a mãe dizia. Eu a sinto mexer. O coração dela ainda bate dentro de mim. Então, depois de um mês de luto, eles resolveram se despedir do luto e da tristeza e viver aquela gestação e a vida da Pietra. Fizeram um molde de gesso da barriga mês a mês, ultrassons semanais, e eles têm o álbum dos ultrassons guardado, com o desenvolvimento dela intraútero. E um dia ela me ligou e perguntou: Cássia, o que o Espiritismo fala a respeito do que está acontecendo conosco? Vejam que interessante. Ela não perguntou a minha opinião. Ela perguntou o que o Espiritismo fala a respeito. Eu achei isso de uma sabedoria tão grande. Não que a minha opinião seja diferente do que diz o Espiritismo, mas eu achei de uma sabedoria, de uma responsabilidade tão grande. E nós falamos sobre os laços do amor. Nós falamos sobre lei de causa e efeito. E nós falamos, sim, que laços, que fatores que a gente não teria condição de avaliar naquele momento, estavam unindo aquela família, aquelas 4 almas, desde a pequenininha, a primogênita, os pais e a Pietra, estavam sendo unidos naquela gestação, naquele momento. E que somente Deus poderia saber os motivos, os porquês, os paraquês. E que somente Deus é o Senhor da vida. Ela falou: é o que nós acreditamos também. Num dia, no mês de outubro, ela entrou em trabalho de parto. Pietra nasceu. Pietra chorou. Um choro fraquinho, mas chorou. E foi levada rapidamente para a UTI. Foi entubada e todos os primeiros socorros foram prestados para ela. A mãe deixou bem claro e disse: eu levei a gestação até aqui porque eu quero que minha filha viva o tanto que seja necessário e oportuno para que ela possa viver. Então, por favor, façam a parte de vocês. E a equipe toda fez. Pietra viveu neste mundo material por 36 horas. Ao término de 36 horas, ela retornou à pátria espiritual. Foram as 36 horas mais bem vividas, mais bem amadas, mais bem respeitadas e humanizadas que eu já vi em minha vida. Os pais puderam vê-la, os pais puderam pegá-la, os pais puderam despedir-se dela. Ao término dessas 36 horas, quando fomos visitar novamente a família, e Pietra já havia partido, nós perguntamos para a mãe: como você está? E a resposta dela eu jamais vou esquecer: Cássia, é tão estranho. Apesar da tristeza de ter perdido a minha filha, eu estou feliz, porque eu fiz o que o meu coração mandou. A minha consciência está em paz, o meu coração está leve, porque eu vi a minha filha e eu a amei, do início ao fim. Eu estou triste, Cássia, porque eu a queria comigo com todas as limitações, mas também estou feliz. A felicidade, apesar da tristeza. 15 anos se passaram no ano passado. A tristeza já foi embora. E ela guarda feliz a recordação de ter podido vivenciar a experiência, o amor da sua filha, que um ano depois do seu nascimento, a sua primogênita,
acorda no dia que fez exatamente 1 ano depois do seu nascimento, acorda cantando parabéns. Parabéns para você, e parava. Os pais se assustaram, eles não tinham comentado nada. Parabéns para você, parava. Aí a mãe, totalmente desconcertada, parou e falou assim: filha, para quem você está cantando parabéns? Para Pietra, mamãe, ela está aqui. Olha isso. Olha os laços de espírito, meus amigos. Os laços que não se rompem com a matéria. Os laços de amor, de respeito. Olha isso. Então, realmente, a felicidade, apesar da tristeza. Em nossa pesquisa, para a conversa de hoje, nós encontramos diversos significados para a palavra felicidade. E em todos os significados que fomos pesquisando, essa palavra está vinculada à plenitude, à elevação da alma, ao conforto espiritual. Ou seja, felicidade está relacionado à nossa vivência moral e não material. Felicidade está relacionado a tudo aquilo que é espiritual e não material. Existe uma jornalista chamada Leila Ferreira. Ela, formada em jornalismo e letras, tem mestrado em comunicação pela Universidade de Londres, atuou como repórter na Rede Globo de Minas, foi colaboradora na revista Marie Claire, apresentou durante 10 anos um programa Leila Entrevista na Rede Minas e na TV Alterosa, pelo SBT, entrevistando mais de 1.600 pessoas. Escreveu vários livros. Dentre eles, tem um livro dela que se tornou best-seller, que chama A Arte de Ser Leve. Ela entrevistou muitas pessoas também para esse livro, para escrever esse livro. Dentre as pessoas que Leila Ferreira entrevistou, ela conversou com o professor Ruth Van Hoover, responsável pelo World Database of Happiness, da Holanda, algo como Banco de Dados Mundial sobre Felicidade. Ele é responsável por esse Banco de Dados Mundial sobre Felicidade, que fica na Erasmus University, em Roterdã, na Holanda. Vocês acreditam que existe um laboratório, um banco de dados mundial sobre felicidade, onde há mais de 8.000 publicações sobre felicidade, todas essas publicações coordenadas por esse professor, Ruth Van Hoover, e ela conversou bastante com ele na época dessa entrevista que ela fez com ele, foi em fevereiro de 2009, ele já havia feito pesquisado 95 países, dentre eles o Brasil. Nesses 95 países, o Brasil estava em 16º lugar e os Estados Unidos em 27º lugar. Apesar de todos esses estudos, o professor Ruth Van Hoover revela que a felicidade é algo muito elaborado e que a sua receita ainda não foi totalmente traduzida pelos computadores. Ruth Van Hoover ainda afirma, olha que interessante isso, que as pessoas felizes não são pessoas que não têm problemas. São aquelas que têm problemas, mas são mais preparadas para enfrentá-los, porque geralmente têm bom senso, resistência, resiliência, capacidade de tolerar frustrações e etc. Ele também sugere que investir na estrutura emocional é investir na felicidade. Ele afirma que saúde mental é mais importante para a felicidade do que saúde física. Ele diz que as pessoas estão já bem assim educadas para investirem na saúde física, mas que ainda precisamos de muita educação para investirmos na saúde mental. Ah, mas é uma receita antiga isso. Mente sã, corpo são. Nós sabemos disso, mas ainda não colocamos em prática. Saúde mental, meus amigos. O que é saúde mental? É o bem-estar psíquico e espiritual.
nossa sociedade ainda não aprendeu a investir nesse bem-estar. Buscar, por exemplo, o recurso terapêutico de um psicólogo, a consulta a um psiquiatra, a meditação, a prece, o passe, a caridade, religar-se a Deus, conhecer os porquês e os paraquês da vida, o conhecimento espírita. Tudo isso é saúde mental. Aos poucos, a barreira do preconceito precisa ir caindo e fazer surgindo a luz da consciência. E assim nós vamos contribuindo para o nosso bem-estar psíquico e, consequentemente, vamos compreendendo que a felicidade é algo que pode, deve e precisa habitar em nós. Somos espíritos. Por isso que a saúde mental ela é tão importante para alcançarmos a felicidade. Nós somos espíritos que provisoriamente estamos habitando um corpo físico e não o contrário. Nós vivemos no mundo material como se fôssemos apenas matéria, mas não. Nós provisoriamente estamos aqui. Nossa verdadeira vida, nossa verdadeira pátria, a nossa verdadeira essência não é material. Isso, o nosso corpo físico, é apenas uma veste que um dia nós deixaremos de lado. A nossa verdadeira essência, ela é espiritual. Por isso, da necessidade de investirmos na saúde espiritual. Agora, muitos perguntam, mas será que existe uma receita para a felicidade? Um roteiro, alguma dica? Porque a gente compreende que nós temos um certo grau de felicidade. Mas nós queremos buscar mais a felicidade, sim. Nós temos um certo grau de felicidade, sim. Porque se a felicidade ela está vinculada com o nosso progresso moral, com o nosso progresso espiritual, nós temos sim. Nós hoje somos espíritos em condição mediana de evolução. Então, nós hoje somos espíritos com uma condição mediana de felicidade. Conforme nós formos evoluindo, a nossa felicidade, que tem relação com a nossa evolução espiritual, ela também vai evoluindo. Mas cadê a receita? O que nós precisamos fazer, então, para atingir uma felicidade maior? Precisamos evoluir também, moral, intelectualmente. Mas será que Jesus deixou alguma receita para isso? Eu fico me perguntando. Lá, no Novo Testamento, na Boa Nova, onde será que está a receita de Jesus para a felicidade? Anotem aí e vejam em casa. Mateus capítulo 5, versículo 1. Mateus capítulo 5, podem anotar. Eu deixo vocês pegarem o celular agora e anotarem no celular de vocês. Podem anotar. Podem se movimentar e podem anotar. Mateus capítulo 5. Podem, não tem problema, não tenham vergonha. Mateus capítulo 5. Vamos, pessoal, eu estou esperando. Eu vou esperar. Isso, olha lá, ela está anotando. Mateus capítulo 5. Depois vai ter ainda livro dos Espíritos para vocês anotarem. Então, pode ficar com o celular na mão. Só não pode entrar no WhatsApp nem em rede social. Anota lá no bloco de notas, alguma coisa assim. Mateus capítulo 5. Ou então assistam o vídeo mais tarde que vai estar disponível. Mateus capítulo 5. Aí está a nossa receita da felicidade. Vendo ele as multidões, subiu a montanha. Ah, meu Deus! Vamos nos transportar para aquela época. Vamos imaginar que nós somos seus discípulos e seguimos Jesus. De repente ele viu que se formou uma multidão. Então ele subiu a montanha para que pudesse ficar mais visível e que sua voz pudesse ecoar e atingir melhor as pessoas. Vendo ele as multidões, subiu a montanha. Ao sentar-se, ele sentou. Aproximaram-se dele os seus discípulos e, pondo-se a falar, ensinou.
Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. As bem-aventuranças, elas são a receita da felicidade que Jesus nos traz. Bem-aventurados, felizes. E nós vamos entender o que Jesus quis dizer com cada uma delas. Bem-aventurados os pobres em espírito. Está aqui na Bíblia. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Olha a receita de felicidade de Jesus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados de filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados sois, quando vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por causa de mim, alegrai-vos e regozijai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Vamos entender. Espera um pouquinho. Primeira bem-aventurança. Bem-aventurados significa felicidade na mais alta pureza. É felicidade cristã. Ah lá, o tema apareceu. Bem-aventurados é a felicidade na mais alta pureza, é a felicidade do Cristo, é a felicidade que a gente busca. Bem-aventurados, felizes são aqueles. É a nossa receita, é a nossa rota. Vamos ver o que Jesus diz aqui, ó. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino de Deus. As pessoas ignorantes, elas dizem assim, você é um pobre de espírito, e a gente se ofende. A gente devia falar, puxa, muito obrigada. Porque olha o que significa pobre em espírito. Felizes são os bem-aventurados, né? Felizes. Pobres de espírito significa os simples de coração e humildes de espírito. Olha, quando alguém falar, mas você é um pobre de espírito querendo te ofender, deixa a pessoa achando que está te ofendendo. Na realidade, ela está te elogiando. E se a gente acha que não merece elogio, então a gente vai se esforçar para ser realmente um pobre em espírito. Felizes os que são simples de coração e humildes de espírito, pois que eles alcançarão a comunhão com os bons espíritos. Por isso que o reino de Deus será deles. Evoluirão espiritualmente esses pobres em espírito. São as pessoas que fazem o bem pelo bem. Sem querer nada em troca. Sem se vangloriar, sem postar em redes sociais, o pessoal adora, né? Fazer check-in, não sei aonde, e tira fotinho, tira selfie, não é triste isso? Não precisa, não é verdade? Não precisa divulgar os feitos. Eu penso que o bem, ele é silencioso. Às vezes eu também penso que o bem precisa fazer alguns comerciais de si mesmos. Porque é uma corrente do bem, né? Precisa fazer a corrente do bem. Mas se a gente faz a corrente do bem e aquilo mexe com a vaidade, com o orgulho, a gente volta e vê quantas curtidas teve e fica chateado porque teve pouca curtida. Ah, isso é orgulho, hein? Isso é vaidade. Não é legal, não. Acho que o bem sendo divulgado, ok. A gente sendo divulgado por causa do bem, aí não é legal, não. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. O que Jesus diz com isso? Felizes serão os que buscam a mansuetude, a afabilidade e a doçura. Sabe onde está tudo isso? Vocês têm ideia onde está a explicação dessas bem-aventuranças? No Evangelho segundo o Espiritismo.
Aqui está, anotem. Podem anotar. Evangelho segundo o Espiritismo. Tem vários capítulos que explicam as bem-aventuranças sob a ótica espírita. Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Felizes os que buscam a mansuetude, a afabilidade, a doçura, qualidades tão apreciáveis e tão difíceis de serem encontradas no dia a dia. Nós vemos pessoas, né, com os olhos vermelhos de cólera, raiva. Vemos violência e desrespeito entre os seres. Anda na rua no horário de pico. Olha, é complicado, tanto para pedestre quanto para motorista, hein? Vivemos numa época de tal intolerância que ao depararmos com alguém afável, nosso coração até se enternece. As pessoas ficam até chocadas. Nossa, como que aquela pessoa é tão afável? Como aquela pessoa é doce? Chama a atenção. E nos dá vontade de sermos iguais. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E sabe por que herdarão a terra? Porque o dia em que a terra passará de um país, de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, estes terão herdado este mundo de regeneração. Sim, porque os encolerados, os nervosos, os irritadiços, os odiosos, os vingativos, se não modificarem, será complicado. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Difícil entender, né? Então quer dizer que felizes os que passam por aflição? Vejam a explicação. Porque serão consolados. Como assim? O que são as aflições? São provas ou expiações? A partir do momento que nós entendemos o que são provas e expiações, nós entendemos que a nossa postura diante das provas e expiações nos favorece, nos permite acionarmos leis divinas que favorecem a nossa consolação. O que são provas? São oportunidades de aprendizado. O que são expiações? São oportunidades de reparação frente ao nosso passado de erros, de enganos, de desvios. Por que serão consolados? Porque à medida em que nós nos predispomos a reparar o nosso mal do passado, a reparar os nossos descaminhos do passado, nós acionamos essas leis de caridade, de amor, porque Deus é soberanamente justo e bom. Ah, mas a minha aprovação, a minha expiação é tão difícil, Cássia. Ora, se Deus é justo e bom, e se sua expiação é tão difícil, significa que você é forte o suficiente para lidar com ela. Isso para mim é um mantra que eu falo sempre para mim mesma. Por quê? Porque se não fosse assim, Deus não seria justo. Ele seria injusto. Por que oferece a um uma expiação tão grave e para outro uma expiação tão leve? Porque aquele que passa por uma expiação tão grave tem condições, tem recursos espirituais para levar a bom termo aquele tipo, aquela categoria de expiação. E aquele outro não. É a justiça divina. E por que Deus é bom? Porque para todos nós, Ele nos permite ter um espírito guardião, um amigo espiritual que nos assiste. Ele permite recursos e leis divinas que basta nós queremos acionar ao nosso favor. Prece, oração, ação no bem, tudo isso nos permite acionarmos esses recursos divinos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os espíritos que, conscientes de que muito precisam evoluir ainda, solicitam a Deus a oportunidade de resgate de seus débitos do passado pela lei de causa e efeito, por meio da reencarnação bendita. Esses serão saciados, sim. Seus pedidos serão atendidos, se eles tiverem condições para isso. Bem-aventurados os misericordiosos, porque também alcançarão misericórdia. O que é misericórdia?
A misericórdia é o complemento da afabilidade e da doçura. A misericórdia prevê o perdão das ofensas. Bem-aventurados os misericordiosos, porque também alcançarão a misericórdia. Quem aqui não precisa de perdão? Quem aqui não precisa de misericórdia? Que bom que ninguém levantou a mão, né? Ufa, a gente tem consciência, né? Nenhum de nós está livre. Ah, mas eu não fiz o que o fulano fez. Ah, não fez? Você lembra das suas últimas reencarnações? Não. Então, a gente não pode julgar. Não podemos julgar ninguém. Não podemos julgar ninguém porque nós não sabemos das nossas últimas reencarnações, graças a Deus. Nós sabemos o que fizemos nessa. E muitas vezes tentamos pôr panos quentes ou até mesmo esquecer o que fizemos nessa. Nós somos às vezes ardilosos conosco mesmos. Misericórdia. Felizes os que perdoam, porque também serão perdoados. Precisamos tanto do perdão, do alto perdão, de nos perdoarmos. Perdoar o outro. Ah, eu perdoo, mas não esqueço. Peraí, vamos lá. Ninguém tem amnésia. A gente realmente não esquece, porque a gente não tem amnésia. A questão do esquecimento, do perdão, é o seguinte: a gente lembra sem se ofender, sem ressentimento. O que é ressentimento? É sentir de novo. Sem ressentir, sentir de novo. Houve a ofensa. Houve uma situação em que você ficou extremamente triste, magoado, ofendido. Enfim, houve a situação. Você trabalha o perdão. Porque o perdão liberta não o agressor. O perdão liberta o agredido. Sabem por quê? Porque quando a gente não perdoa, o prisioneiro é a gente mesmo. Porque a gente fica aquilo dentro da gente, a gente só pensa naquilo e a gente fica digerindo aquilo e a gente fica ruminando aquilo. E a gente não vive porque a gente só pensa naquilo. E aquilo vai fazendo mal para a gente fica preso, prisioneiro do outro. E o outro está lá, inconsequente ou não, está vivendo a vida dele, mas nós estamos presos ao que ele fez. Então, o perdão liberta o ofendido, ao mesmo tempo que dá possibilidade ao ofensor de se redimir perante nós. Se ele vai ou não fazer isso, o problema é dele, livre-arbítrio dele, mas o que nós vamos fazer com o que nós estamos sentindo, com o que nós estamos produzindo contra nós e contra o outro? Mas como fazer isso, Cássia? Primeiro passo. Tente não desejar mal. Pensou na pessoa? Tente não desejar mal a ela. Ah, mas veio pensamento ruim, veio pensamento de vingança, desvie o pensamento. Tente não pensar mal. Tente. Depois, tente pensar um pensamento bom. Depois de um tempo trabalhando isso, veio a imagem, veio a lembrança da pessoa, veio a lembrança da situação. Ai, que Deus abençoe. E vai viver sua vida. Corta, não alimenta. Corta e que Deus abençoe. Mais para frente, faça uma oração pela pessoa. E aos poucos nós vamos percebendo que quando vem a lembrança, ela vem com menos intensidade. Nós vamos recordando com menos ressentimento. É um processo. Pode durar uma semana, um mês, um ano, uma vida, 2, 3 encarnações. Depende de quanto aquilo te marcou, de quanto você ressentiu aquilo. É um processo, mas vai saber quantas vezes precisaram fazer esse processo conosco também. Bem-aventurados os misericordiosos, porque nós também precisamos de misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Felizes os que possuem a pureza da alma,
os que pensam, sentem e agem com amor e pelo amor, sem segundas intenções. Bem-aventurados os que promovem a paz, ou pacificadores, porque serão chamados de filhos de Deus. Veja, não é bem-aventurados os pacíficos, porque quem é pacífico não necessariamente promove a paz e não necessariamente é pacificador. Pode ser simplesmente uma pessoa passiva. Ela é pacífica, ela fica na dela, mas ela é pacífica. Ela é passiva. O pacificador e os que promovem a paz, esses não. A pessoa que trabalha na redução da dificuldade, de discórdia, produz a paz, o entendimento entre os homens, a pessoa age. Esses serão chamados de filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Felizes os que aceitam os preceitos do Cristo, a justiça divina, os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos da sua justiça, e aplicam no seu dia a dia. E apesar disso sofrem calúnias, injúrias, escárnios, bullying, mas não ligam, continuam no caminho reto. Apesar das pessoas muitas vezes tentarem nos tirar do caminho do bem, porque tiram sarro, acham estranho. Bem-aventurados são os que perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus, porque eles vão evoluir espiritualmente. Bem-aventurados sois, essa última é linda, quando vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Felizes, se um dia nós tivermos de dar o testemunho de nossa fé, como os fizeram os mártires cristãos. Esses sim, foram perseguidos, injuriados, mentiram sobre eles, eles foram entregues ao circo e eles entraram felizes, cantando, e apesar de tudo o que aconteceu com eles, eles estavam confiantes na vida futura e na mensagem do Cristo. Quanto exemplo que nós temos para alcançarmos a verdadeira felicidade, a felicidade imorredora, a felicidade espiritual cristã. Mas reparem que toda essa rota que Jesus nos deu, nós não conseguimos alcançá-la sozinhos. Nós precisamos sempre da caridade, do bem, do amor ao próximo. É sempre no coletivo que nós conseguimos alcançar a felicidade morredora. Mais adiante, Jesus disse, ainda em Mateus capítulo 5, logo abaixo das bem-aventuranças: vós sois a luz do mundo. Nós somos a luz do mundo. Ou seja, quando nós conseguimos vivenciar a verdadeira felicidade cristã, nós agimos como luz, irradiamos. E não há nada que apague a luz. Você entra com um feixe de luz num quarto escuro, ilumina. E nada corrompe a luz. Nada corrompe a luz e nada apaga a luz. A felicidade cristã também. Mas como fazer isso? Como nós vamos então fazer acontecer esse roteiro que Jesus nos deu? Ele também orientou: buscai e achareis. Queremos ser felizes? Eu pergunto, queremos ser felizes? Então é uma decisão. É uma decisão e tem que partir da gente. Não vai cair do céu no nosso colo. Se a gente quer ser feliz, a gente tem que levantar e agir. Deus dá os instrumentos para nós. Os amigos espirituais estão todos aqui apostos, cada um com o seu. Mas é a gente que tem que agir. Partir de nós. É preciso querer, tem que dar o primeiro passo. Veja, no Livro dos Espíritos, anotem aí no celular. Na questão 922, pode anotar, questão 922. Questão 922. No Livro dos Espíritos tem 1019 perguntas. Depois vocês não vão achar.
Questão 922. Allan Kardec pergunta se haveria alguma medida da felicidade comum para os homens. E os espíritos respondem: para a vida material, a felicidade é a posse do necessário. Para a vida moral, é a consciência tranquila e a fé no futuro. Para a vida material, é a posse do necessário. E a gente fica justificando o necessário com o supérfluo, não? Vamos abrir o nosso armário. Hoje está frio, não está? Garanto que a gente pegou um monte de... abriu, achou as roupas de frio. E tem roupa de frio no nosso armário, eu garanto isso, que a gente não usa há 5 anos. Não vai usar. A gente não vai usar mais. Faz 1, 2, 3 anos que a gente não usa. Não vai usar mais. Separa. Doa aqui para o Kardec. Separa, doa para o bazar. Abre a cristaleira, o buffet, tem um monte de prato que a gente não usa. Doa, gente. A gente não vai usar, a gente acumula. Somos acumuladores, num grau maior ou menor, a gente acumula. Tem um monte de calça. Quantas a gente usa daquele monte de calça? Veste. Não vai servir. Vai estar larga. Porque todo mundo emagrece. A consciência tranquila. O que é a consciência tranquila? Quem busca seguir Jesus dorme em paz. Quem busca seguir Jesus dorme em paz. Lembra? Posse do necessário, a consciência tranquila. Isso traz felicidade imensa. Fica com consciência pesada. Quem dorme com a consciência pesada? Não dorme. Mas quem está com a consciência em paz dorme, agindo no bem, buscando nos tornar pessoas melhores a cada dia, faz com que consigamos ter a consciência tranquila, a consciência em paz. Mas e quando tivermos dúvida frente a uma situação? Eu não sei, e agora, o que eu faço? Estamos frente a uma situação, não sabemos se agimos da forma A ou da forma B. A gente faz a seguinte pergunta: o que Jesus faria se estivesse no meu lugar? Não sabe como agir? A consciência, você não sabe se a consciência vai pesar ou não? Pergunta para si mesmo: o que Jesus faria se estivesse no meu lugar? Consciência tranquila. A resposta vai lhe dar a consciência tranquila. Fé no futuro, ou seja, o conhecimento das leis divinas que regem todo o universo. Lei do amor, da justiça e da caridade, lei de causa e efeito, lei do progresso, lei da reencarnação, lei do trabalho, lei da sociedade, e a utilização dessas leis ao nosso favor. É saber e ter a certeza que o bom uso dessas leis, nos trará a verdadeira e imorredora felicidade. Felicidade não pode ser condicionada. Eu serei feliz se. Eu serei feliz se eu tiver. Eu serei feliz quando. Eu serei feliz com a pessoa X. Não, ela não é condicionada. Para sermos felizes com a fé no futuro, precisamos agir no presente. Felicidade, anotem, é conquista pessoal e intransferível e parte do presente. Você decide: eu quero ser feliz, e então age em prol da sua felicidade. Lembrando que a felicidade, ela é conquista pessoal, intransferível, nasce do presente e tem como pedra fundamental a caridade e o amor ao próximo. Nick Vujicic, eu não consigo falar o sobrenome dele direitinho, mas Nick Vujicic, Uma Vida Sem Limites. Este rapaz nasceu em dezembro de 1982. Filho de um casal jovem, cristãos. Ele nasceu na Austrália, em Melbourne. Sua família fez o pré-natal direitinho, sua mãe era enfermeira obstétrica, e no dia do seu nascimento, a sua mãe notou que logo que ele nasceu, houve um corre-corre. E ela não conseguiu ver seu filho assim que nasceu. E ela notou que todos se reuniram ao redor do bebê
e que seu marido ficou totalmente desconcertado e saiu da sala de parto. Ela ficou desesperada, mas assim que ela ouviu um choro forte do bebê, ela acalmou seu coração. O marido estava do lado de fora da sala de parto e o médico vem então ao encontro do seu marido e o pai de Nick fala: doutor, eu vi, meu filho não tem um braço. E o doutor disse: senhor, o seu filho não tem só um braço, ele não tem os 2 braços e ele não tem as 2 pernas. Como assim, doutor? Eu sinto muito, mas é uma condição extremamente rara. O seu filho não tem nem braços nem pernas. Quando o pai então volta para dentro da sala de parto com o intuito de conversar com a esposa, de uma forma a prepará-la para receber a notícia, a equipe já havia passado a informação e a esposa já estava chorando desesperada. Não haviam observado que a criança não tinha nem braços nem pernas no ultrassom que havia sido feito à época. A família entrou num processo de enlutamento terrível. Tiveram dificuldades no começo de pegar, inclusive o Nick no colo. Inclusive tiveram dificuldades, segundo o relato dos próprios pais, de amá-lo no início. Não queriam ver a criança. Ficaram em dúvidas até mesmo se ficariam com o bebê. Mas o tempo foi passando, aqueles dias no hospital, a reaproximação, o cuidado de algumas enfermeiras e, enfim, Nick foi para casa com os seus pais. Os primeiros dias foram difíceis, mas o luto passou e o bebê ideal deu lugar ao bebê real. Então, eles tinham um bebê que tinha apenas cabeça e tronco e uma vitalidade incrível. Aos 2 anos de idade, parecia que a mãe tinha dado à luz a 8 bebês e não a 1. Embora só tivesse tronco e cabeça, a criança corria pela casa inteira ao seu modo. Falava demais. Não parava quieto 1 minuto, queria explorar tudo ao mesmo tempo. E os pais, vendo aquilo tudo, se empolgaram. E começaram reabilitação, isso, aquilo, e vai para a escola, e proporcionaram ao Nick todas as experiências que uma criança com a idade dele e uma criança com braços e pernas poderia ter. Nick cresceu, fez faculdade, formou-se em 2 graduações, casou, teve 4 filhos, fundou instituições, profere palestras no mundo em todo sobre o amor, sobre Deus, sobre Jesus. Ele é um apóstolo dos dias de hoje, do Mestre Jesus. Fala sobre a felicidade de uma forma ímpar. E apesar de todas as limitações, é feliz. Teve uma série de dificuldades, preconceito, sofreu bullying, obviamente, mas soube lidar com tudo isso através da felicidade. Olha o que diz aqui em seu livro. Ouço sempre a mesma pergunta: Nick, como você pode ser tão feliz? Talvez você lide com suas próprias adversidades. Então vou dar uma resposta curta e grossa, logo de cara, disse Nick. Encontrei a felicidade quando entendi que, por mais imperfeito que eu seja, eu sou o perfeito Nick Vujicic. Sou uma obra de Deus, criado de acordo com o plano que Ele designou para mim. Isso não é o mesmo que dizer que não há espaço para aperfeiçoamento. Sempre tento melhorar, para que assim possa servir melhor a Ele e ao mundo. Acredito do fundo do coração que a minha vida não tem limites. Quero que você sinta a mesma coisa em relação à sua vida, quaisquer que sejam os seus problemas. Esse é o Nick Vujicic, que anda de skate, surfa, nada e não tem realmente limites na sua vida. Agora, eu pergunto de novo, uma das perguntas do início da nossa conversa hoje. Não respondam, respondam para si mesmos, no íntimo do seu coração. Você é feliz? É. Todos nós somos. Temos sim alguns momentos de tristeza, mas parem e pensem com todos esses exemplos.
Nós somos felizes, amigos. Mas se vocês tiverem ainda alguma dúvida se são ou não felizes, eu vou listar aqui algumas situações, e se vocês responderem sim a pelo menos uma dessas situações, podem ter certeza que você é feliz. Você acordou hoje e se preparou esperançoso para vir ao SEAC. Durante sua vida, já auxiliou um amigo ou um desconhecido sem pretensão alguma. Orou, agradeceu a Deus a bênção de um corpo como instrumento para o bem nessa encarnação. Consolou um amigo aflito, reconheceu e resignou-se frente às suas provas e expiações. Lembrou-se de Deus ao ver o sorriso de uma criança ou a gentileza de um animalzinho de estimação. Agradeceu a chuva, o sol, contemplou uma flor, reparou nas nuvens. Os tormentos vieram, mas não tiraram de você a capacidade de auxiliar o outro, apesar de suas próprias dores. Você amou alguém, sorriu, estendeu os braços e o coração sem esperar nada em troca, e isso lhe deixou completamente encantado. Se você já fez pelo menos um desses itens nos últimos tempos, é capaz de fazer todos e muito mais, e ser imensamente feliz. Ser feliz é decisão que parte e invade a nossa alma. Nós precisamos ser felizes. E essa busca só depende de nós. E para hoje, gente, domingo, 1º domingo de agosto, o que nós vamos fazer com a nossa felicidade cristã? Eu desejo profundamente que Jesus abençoe o domingo, a semana, o mês, o ano de vocês. E que sejamos imensamente felizes, hoje e sempre.